abra comigo a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, Paulo aqui, no final da sua dissertação aos Tessalonicenses, ele faz várias recomendações. Nós vamos ler do versículo de número 15 até o versículo de número 28. O assunto nosso desta noite está ancorado no versículo 23, que é a santificação integral. Versículo 15, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 15, capítulo 5, versículo 15, que diz assim: vede que ninguém dê mal por mal, e nenhum homem, mas segui o que é bom, tanto uns para com os outros, como para com todos os homens. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezei as profecias. Examinai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Podem sentar, meus irmãos. Graças a Deus, estamos aqui nesta noite, na presença de Deus, para mais uma vez, com humildade, sermos instruídos pela palavra do Senhor. Nosso tema deste ano é santidade, e já temos falado sobre santidade na terça-feira que se passou. Deus exige santidade. E hoje nós vamos falar sobre santidade integral ou santidade tridimensional. Meus queridos irmãos, a carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses é uma carta bastante rica, bastante instrutiva e consoladora. Esta carta, escrita por Paulo, segundo a maioria do pessoal que estuda e dá certo sentido aos escritos paulinos, dizem eles que é o primeiro escrito cristão do Novo Testamento, dizendo que a primeira carta aos Tessalonicenses, ela tem a sua data antes mesmo do que os que nós conhecemos como evangelhos, tanto de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, segundo eles, este escrito de Paulo. Paulo vem para Tessalônica, fugindo de Efésios, né? Depois de uma reviravolta que aconteceu em Éfeso, e que eles ficaram por 2 horas gritando, grande era a Diana dos Efésios. Paulo então deixa Éfesos e vai para Tessalônica. E ali então ele funda a igreja. Tessalônica era, na época de Paulo, uma cidade de aproximadamente com 200 a 230 mil habitantes. Era uma cidade também bastante importante. Porém, assim como as demais cidades gentílicas, estava realmente graçada pelo pecado. O pecado havia contaminado completamente este mundo gentílico
tal qual como você conhece hoje. Alguém ainda essa semana me disse: pastor, Jesus ou Deus, ele precisa pedir perdão para Sodoma e Gomorra, porque a sociedade de hoje, ela é tripla vezes mais promíscua e mais contaminada que Sodoma e Gomorra. Porém, Sodoma e Gomorra foi deixado como um exemplo de juízo e castigo divino. Quem é esperto e sábio olha para essa situação e diz: bom, não podemos provocar a ira de Deus, porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra e também destruiu os diluvianos, na vida que eles viviam. E estas cidades, elas viviam na prática do pecado, da licenciosidade, principalmente porque os gregos haviam difundido a sua cultura em todas as direções do reino conquistado por Alexandre Grande. E então ele chegava e implantava o idioma e também muito da sua cultura. E a maioria dos gregos tinha por entendimento de que o corpo não prestava para nada. Então, que eles deveriam fazer o que bem entendesse com o corpo. O importante do homem era a sua psique. Eles não tinham conhecimento sobre a outra questão do homem, que é o espírito, mas simplesmente o seu intelecto. Então, essa doutrina se difundiu mais ainda com os gnósticos, que dizia que o corpo não serve para nada, então você pode utilizá-lo para fazer dele o que você bem quiser. Esta era a cultura de uma grande parcela dos gregos, que havia infestado o mundo gentílico. E todas as cidades, todos os lugares, haviam promotores, financiadores desse tipo de cultura e desse tipo de ensino. E Tessalônica não era diferente. Ela também estava recebendo e praticando estes ensinos e esta cultura grega. E a briga estava travada, porque naquele tempo havia muitas coisas que se faziam que era completamente contrária ao diretriz de Deus. Eles não se preocupavam com isso. Por isso, Paulo chega então em Tessalônica, e olha como Paulo, ele tinha em si o dom de discernimento. Se você lê as cartas que ele escreve, você vai ver que ele tinha uma perfeita compreensão espiritual do lugar aonde ele estava. Ele chegava e ele começava a fazer um arrastão sobre a situação da cidade, do povo. Ele era uma pessoa bastante instruída, mas também bastante aguçada espiritualmente. Para que os irmãos tenham uma ideia, ele chega em Atenas e ele vai dar uma volta no lugar, no Pateão ateniense, onde estava ali todos os deuses adorados naquela cidade, e então também em outras cidades. E ao chegar ali, ele nota que há uma adoração até a um Deus desconhecido. E ele parte no seu sermão, no Areópago, parte do seu sermão, precisamente do ponto em que eles desconheciam. Ele disse: varões atenienses, vejo que em tudo vós sois bastante religiosos. Vendo os vossos altares, encontrei um altar dedicado ao Deus desconhecido. Não havia uma imagem, não havia um amuleto, não havia absolutamente nada, apenas uma placa dizendo ao Deus desconhecido. Ele disse: é precisamente este que vocês adoram sem conhecer, que eu venho anunciar a vocês.
E aí ele então disserta sobre isso. Claro que o seu sermão não teve aquele êxito total, mas alguns se converteu. Então Paulo era esse tipo, uma mente aguçada, um entendimento bastante acurado e sem contar com o discernimento de espírito que ele sempre trazia consigo. Porque todo o cristão, todo o obreiro que tem uma vida de oração, ele vê um pouco mais. Um cristão que não ora, que não lê a Bíblia, que não congrega, que não quer saber de escola dominical, ele não consegue enxergar um palmo além do nariz. Mas um cristão que tem prática de oração, prática de conhecimento bíblico, prática de estar sendo instruído, ele vê um pouco mais longe. Assim era Paulo. E Paulo então tem uma noção da cidade de Tessalônica, a situação em que está. Quando ele escreve esta primeira carta, ele destaca pelo menos 3 virtudes que eram badaladas na igreja de Tessalônica, e que estas virtudes havia chegado nas outras igrejas a notícia. Porque, irmão, a mentira, como dizia, a mentira voa, mas a verdade também, ainda que chega depois, mas ela chega, né? A verdade também chega. As virtudes negativas chegam primeiro, mas as positivas também vêm. Então, antes de tomar qualquer posicionamento ou procedimento por uma informação mentirosa ou por uma informação negativa, espere um pouco. É melhor dormir com uma grande incógnita na mente do que tomar uma decisão precipitada. Por quê? Porque depois que se toma uma decisão precipitada, voltar atrás é muito difícil. Então espere, porque de repente a mentira chegou primeiro, mas a verdade está chegando também. Se você espera, quem sabe, por um dia, por uma semana, por um mês, dá tempo da verdade chegar. E você já deve ter ouvido aquela frase que o tempo revela todas as coisas. E é assim que a vida funciona. Então, estas verdades sobre a igreja de Tessalônica eram 3: o amor dos tessalonicenses, né? A fé dos tessalonicenses e a esperança dos tessalonicenses. Essas 3 virtudes cristãs estavam invadindo as outras igrejas e estava sendo propagada para todo lado. Olha, os tessalonicenses é uma igreja que tem fé, é uma igreja que tem amor e é uma igreja cheia de esperança. Isso era algo louvável. Paulo também, na sua primeira carta, porque ele escreveu essa carta para responder uma pergunta da igreja de Tessalônica, que era: o que aconteceu com aqueles que morreram antes da vinda de Cristo? Essa era a pergunta. E Paulo escreve esta carta para responder esta pergunta: o que aconteceu com eles? Bom, vocês estão pregando, vocês estão ensinando que Jesus vai voltar, que o Senhor virá e assim por diante. Porém, a fulana ficou viúva, o filho da fulana morreu, o Bertano partiu e assim por diante. E agora? Então Paulo vem escrever essa carta para responder esta pergunta. Mas antes de responder essa pergunta, ele aproveita também para tratar muitas situações que estavam no seio da igreja. Ele não vai aqui de maneira nenhuma já entrar com as suas exortações, mas ele vem apresentar para a própria igreja que ele está sabendo das virtudes que aquela igreja tem. E ele então aponta essas virtudes que acabamos de citar. Depois ele fala também do trabalho que os irmãos ali receberam através do seu ministério. Ele disse: olha, como uma nodriza eu os levei, como um pai que cuida de um filho, eu cuidei de vocês. A nossa maneira de entrar e sair entre vocês foram irrepreensíveis. Então ele está dizendo: o meu exemplo foi dado a vocês, é somente seguir este exemplo. Aí ele chega no capítulo 3, no capítulo de número 4, capítulo 3 e capítulo 4, aonde ele vai responder
a grande pergunta. No final da sua carta, quando ele está finalizando, ele então apresenta dois problemas sérios que havia na igreja. Dois problemas ele aponta. E estes problemas era conhecido como pecado e continua sendo pecado. E que estava causando dificuldade no seio da igreja. Ele trata sobre fornicação e trata sobre adultério. Essas duas práticas. E ele também fala muito, no capítulo de número 4, sobre a santificação. Só tem uma forma, irmãos, de eu me desprender do pecado, do resíduo do pecado, através da santificação. Através da santificação. E a santificação, ela não é um ato. Bom, você é santo. A partir de hoje você não peca mais, a partir de hoje você... Não é isso. A santificação, eu disse aos senhores na terça-feira próxima passada, que a santificação é um processo. Tem começo, meio e fim. É um processo. Então existe muitas coisas apegadas em nós que necessitam ser abandonadas no trajetar da nossa vida cristã. Aí você diz, mas pastor, e se eu morrer e não conseguir me desvencilhar de um pecado ainda? Bom, eu não posso te dizer, porque chega na hora da sua morte, né? Vou fazer o quê? Você vem cometendo um pecado e sabe que aquilo é pecado, e você morreu naquele estado de pecado. Bom, meu amigo, acerte lá com Deus quando você chegar. Se chegar, aí você acerta. Mas se não chegar, pode ser que foi para o outro lado. Então, meu querido irmão, o crente perde a salvação quando peca? Não. Quando é que o crente perde a salvação? Quando ele vive na prática do pecado. Mas ele pecou, arrependeu, levanta, como diz a música lá, sacode a poeira e dá a volta por cima. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Desde que eu me arrependa, desde que eu confesse, porque quem confessa e abandona, não se esqueça dessa palavrinha, parece que ela está escondida no versículo, né? Parece que a gente está fazendo a leitura assim, quem confessa alcança misericórdia, não é assim? Não, o versículo é inteiro. Nós precisamos perder aquele costume de ler a Bíblia pela metade, de pegar somente as partes que a gente gosta. O versículo diz, quem confessa e, olha o condicional, e abandona, aí sim, alcança a misericórdia. Se não houver abandono, o pecado permanece. Mas eu confessei, mas o perdão não foi alcançado. O perdão, para ser alcançado, precisa ser abandonado o pecado da minha parte. Então, Paulo aqui vem tratar sobre esses dois assuntos, pertinentes para a igreja de Tessalônica e pertinentes para nós hoje. Qual é o pecado que mais derruba crente? Fornicação e adultério. Fornicação e adultério é um pecado que tem graçado no meio da igreja cristã. No meio da igreja cristã. E eu não tenho condições de impedir você pecar. Nem o Espírito Santo tem condições de impedir você pecar. Se você quiser pecar, você vai pecar. Porque você é um ser livre para fazer as suas escolhas e tomar as suas decisões. Se você quiser sair daqui agora e partir aí para um boteco e chegar lá e pedir 4 litrão de 51, vai dar 204, mas você vai encharcar. Né? Quem vai te impedir? Ninguém vai te impedir. E se o Espírito Santo sair, ele vai sair falando, não faz isso, isso não é bom, você não deve fazer. Ele vai te acompanhar, ele vai entrar no boteco com você, vai. Ele vai ver você bebendo uma atrás da outra, vai. Mas por que ele não me impede? Só tem uma forma de te impedir. Se quando você for sair ali, ele passar a navalha no seu pescoço. Isso ele também
Não vai fazer. Aí se eu pecar, pastor, eu perco a salvação? Não, meu irmão. Você só vai perder a salvação se você pecar e continuar pecando, e na prática do pecado, aí não haverá para você sacrifício. Não haverá sacrifício. Então Paulo, ele está tratando desses dois tipos de pecado. E aí no capítulo 5, ele diz, no capítulo 4 ainda, para você ver. No capítulo 4, no versículo de número 2, versículo de número 3, ele diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. E no versículo de número 7 ele disse: porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. E ele disse mais, que eu e você deveremos conservar os nossos vasos em estado de santificação. E que até a prática sexual entre o casal deve ser feito em santificação. Deve ser feito em santificação. Dando, lá em Coríntios ele diz, dando honra para a mulher por ser o vaso mais frágil. Então, qualquer tipo de coito sexual animalesco tem a reprovação bíblica e tem a contaminação. Então, no ato, você que é casado, você que é casada e você que vai casar, quem tem esperança de casar, diga glória a Deus. Ninguém. Então são todos casados. Você que é casado, saiba que ao praticar o ato sexual, você precisa lembrar de que o seu parceiro ou a sua parceira é templo do Espírito Santo e deve tomá-lo em santidade. Meu querido irmão, psicólogo de Facebook não serve para te orientar nesta área. A orientação que você pode ter é através da palavra de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, ele chega aqui neste versículo. Deve ter. Aqui eu estou vendo a luz verde. Aleluia. Então, no versículo de número 23, ele disse: e o mesmo Deus de paz. Deus é um Deus de paz, vos santifique completamente, santidade integral. E ele disse: e oro a Deus que todo o vosso espírito, alma, corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo. Quando ele fala para eu e você na questão da santificação, ele está abordando-nos como um ser tricótomo. O que é um ser tricótomo? Nós somos alma e espírito, e temos para expressar o corpo. Então nós somos alma, corpo e espírito. Isso é um ser tricótomo. Algumas igrejas e alguns teólogos, eles afirmam que o homem é dicótomo, só tem alma e corpo, e nada mais do que isso. Você é alma e espírito, você tem o corpo. Na morte, o que morre? O corpo. E o pó volta à terra como era, e o espírito a Deus quem o deu.
A Deus quem o deu. Ainda que o corpo será destruído, mas em vida, o corpo tem o mesmo valor que a alma e que o espírito. Porque quem determina o dia da sua morte não é você, a não ser que você queira cometer um suicídio. Aí então você determinou o dia da sua morte. Mas quem determina o dia da tua morte é Deus. Quando você veio, você tem já o dia de nascer e o dia de morrer. Quem sabe hoje é o seu dia, glória a Deus, né? Essa é a vida, irmãos. Eu já disse aos senhores que crente eu não consigo entender. A pessoa entra num estado terminal, eles ficam, irmão, vamos fazer campanha, vamos orar e fazer isso, fazer aquilo. Aí a pessoa morre, chega lá no velório, está todo mundo dizendo, está num bom lugar. E a gente orando para impedir ele chegar lá, né, ou ficar no bom lugar. Já que ele está num bom lugar, né, deixa ele lá. Deixa ele lá. Quantas vezes eu conversei com alguns crentes que tiveram uma experiência espiritual e chegou no momento, então, o personagem lá do outro lado estava dizendo para ela, chegou a hora de você voltar. Não, mas eu não quero voltar. Armou uma briga lá em cima, eu quero ficar aqui. E aí quando chega aqui, estava todo mundo orando para ele voltar. Todo mundo aos plantos. Ele olha e disse, vocês estragaram, estava tão bom. Então, irmão, quando morre, morre é o corpo, viu? Agora, na santidade integral, o mesmo porcentagem de santidade que deve ter a alma, deve ter o espírito e deve ter o corpo. Como é um assunto, Jesus Nazareno, como é um assunto bastante extenso, nós vamos falar hoje, na outra terça e na outra terça sobre essa santidade integral. Hoje nós vamos falar sobre a santidade do corpo. Por que vamos começar por corpo? Porque é o que a gente vê. O que a gente vê. Aquilo que você expressa pelo corpo é aquilo que você sente no seu íntimo. Santidade do corpo. O que devo e o que não devo fazer com o corpo. Vamos pelo negativo. O que não devo fazer com o corpo? O que eu não devo fazer com o corpo? Primeira verdade que eu preciso ter cristalina na minha mente. O corpo é o templo do Espírito Santo. E Paulo diz, quem destruir o corpo, por Deus será destruído. Você não tem autorização para destruir o seu corpo. Você não tem essa autorização. Deus não deu a você essa autorização. Quando você entregou a sua vida a Cristo, o Espírito Santo veio viver em você. E você se tornou um templo do Espírito Santo. Um templo do Espírito Santo. Vai destruir esse templo, que você vai pagar um preço muito alto. O que eu não devo fazer com o corpo? Quais são as formas que eu possa destruir o corpo? Primeiro, comer demais. Ai, pastor, sim, meu irmão. A comida processada industrializadamente, ela é um veneno. E este veneno pode ser que não te mata fora da data, mas te inutiliza, impossibilita que o Espírito Santo, vocês estão rindo porque é magrinho, né? Que o Espírito Santo te use na potência que ele desejava. Simples assim. E a Bíblia fala que comer demais é... Você já ouviu falar sobre o pecado da gula? O pecado da gula, comer acima do limite é um abuso ao corpo. Aí você diz, pastor, mas eu não como demais e não consigo emagrecer. Pois bem, pode ser problema de formação, né? Você veio com esse defeito de fábrica. Mas
Se eu e você abusar do corpo, eu estou destruindo o corpo. Quantas pessoas que vieram na terra, que tinham uma programação pelo Espírito Santo para ter uma vida longeva, porém abusaram do corpo, e que o Espírito Santo já não pode usar ele, né? Chega um momento que começa a tapar as veias, e colesterol alto, e isso, daquilo e daquilo outro, e assim por diante. Então você e eu não devemos abusar da comida. Não abusar da comida, de maneira nenhuma. E cuidado com aquilo que você come, porque aquilo que você come, você fica parecido com aquilo que come. Cuidado. E não adianta vir com essa conversa, ai, se na ceia, no céu, não tiver Coca-Cola, lá não tem lixo, lá não tem veneno. Ai, pastor, já não quero ir mais para o céu. Fica lá no ínfas, lá tem Coca-Cola. Meu querido irmão, não existe algo mais venenoso do que refrigerante. Ele destrói o corpo. E tem gente que toma um tonel. Ah, não, sem Coca-Cola? Onde já se viu um negócio desse? Eu não estou falando que você não deva tomar lá de vez em nunca. Mas tem pessoas que pegam uma de 2 litros e glute, né, Joberson? Glute. Então, meu querido, isso é uma bomba que vai ali, né? Tabagismo, fumar. Quando eu falo de Coca-Cola, não esqueci da cerveja também não, viu, irmão? Crente não bebe cerveja, nem sem álcool. Fuja da aparência do mal. Ah, pastor, mas é sem álcool. Irmão, quem toma sem álcool, toma com álcool. Não está liberto ainda. Precisa se libertar. Ai, pastor, mas não é pecado. Não, mas estraga o teu corpo. Se estraga o teu corpo, é pecado. Alguns têm um barril de cerveja. Graças a Deus que os crentes não bebem. Amém? Nem obreiro, né? Só água que passarinho não bebe? Obreiro também não bebe. Eu estive pastoreando uma igreja que tinha uns obreiros, irmão, que pela santa, não sei, encontrava eles em alguma festa, estavam todos cheios. Você olhava para ele, o olho brilhava, o rosto brilhava e dizia, irmão, como é que você está? Pastor, estou nadando na bênção. E tinha uns que utilizavam até uma latinha de refrigerante, agora na Antártica, Coca-Cola, Fanta, mas lá dentro, uns miseráveis desses, irmãos, eles vão acertar as contas com Deus. Para oração não podia, para jejum não podia, para evangelização não podia. Mas quando falava, é uma festa de crente, você chegava lá e estava num ânimo medonho. Irmãos, fuja dessas coisas. Não utilize os vossos membros para isso. Não faça isso com o seu corpo. Teu corpo, não esqueça, é o templo do Espírito Santo. Outra questão, não rasure o teu corpo. O que é rasurar o corpo? É colocar imagem no corpo. Nós estamos vivendo uma época em que a pergunta dos jovens cristãos, pastor, crente pode ter tatuagem, sim ou não? É a pergunta. Ah, mas lá na igreja fulana pode, lá na Bertana pode, o pastor de lá é todo tatuado, é todo isso, é todo aquilo. Eu não estou aqui para ensinar a igreja do fulano, e nem o pastor fulano. Eu estou aqui para ensinar você e eu. Segundo aquilo que a Bíblia me orienta. Aí alguém disse, mas Levítico está falando de não dilacerar o corpo por causa do morto. E quantas imagens de gente morta é colocado no corpo de uma pessoa através de uma tatuagem?
Você já deve ter visto tatuagem de dragão, tatuagem de demônio. Tem pessoas, irmãos, que eles até esquartejam o corpo. Você já deve ter visto pessoas que tiraram a orelha, que tiraram o nariz, que colocaram o chifre. Você já deve ter visto. Desfigurar o corpo. Irmão, e eu vou dizer uma coisa para você. Perguntaram para aquele jogador Cristiano Ronaldo. Já ouviu falar esse nome? Então, o repórter lá na Espanha chegou para ele e disse: Cristiano Ronaldo, me diga uma coisa. Todos os jogadores, quase na sua totalidade, eles fazem tatuagem. Por que você não faz? Ele olhou para o repórter e disse: você já viu uma Ferrari com adesivo? Você valoriza o seu corpo. É o templo do Espírito Santo. Então você não deve. Pastor, mas eu quero. Se você quer fazer o quê? Você é livre. Só estou dizendo que você não deve fazer. Não deve fazer. Teve um jovem que veio me interrogar, que é jovem hoje, graças a Deus, que eles perguntam e eles fustigam, e é um monte de coisa. Pastor, mas eu estava vendo um vídeo que uma certa igreja fez a noite da tatuagem. E o primeiro que fez a tatuagem foi o pastor da igreja. Se lá pode, por que aqui não? Por que aqui não? Irmãos, lá é outro departamento. Lá é outro departamento. Se eu estou do lado de cá, eu vou viver conforme estou sendo ensinado pela palavra. Agora, se eu não estou contente, eu quero, então vai para lá. Mas vai e fica. Porque tem uns crentes que são muito espertos. Eles vão, faz a tatuagem, dá um tempo e depois volta. É igual uns obreiros. Aqui ele não serve nem para ser porteiro. Mas lá, uma igreja lá, aquela igreja que chama Jesus Veio e Você Ficou, te convida, camarada vai lá, lhe dá um credencial de quarta pessoa da Trindade, e aí ele volta de lá para cá. E aí quer, por todos os meios, que venhamos recebê-lo com aquela carteira esquentada. Aí fica com raiva. Então, irmão, se vai e fica por lá. Por quê? Porque enquanto você estiver aqui, você vai ouvir a palavra, você vai obedecer a palavra e viver pela palavra. Santidade no seu corpo. Santidade no seu corpo. Aí você diz: não tem problema, pastor. Tudo bem. Se você viveu segundo a palavra, obedecendo a palavra, e morreu, você ganhou os céus. Você ganhou os céus. Dá para arriscar a eternidade, irmãos? Você teria coragem de arriscar a vida eterna? Em perdê-la por coisas de insubordinação, por pecado de desobediência? Então, pelas dúvidas, é melhor fazer certo. Não tem aquela placa que diz quando você vai dirigindo pela rodovia, na dúvida não ultrapasse. Fique ali, mantenha. Maravilha. Diga glória a Deus. Estão dizendo porque eu pedi, né? Não deve, de maneira nenhuma, entregar o seu corpo à fornicação. O que é fornicação? Fornicação é um ato sexual entre um rapaz solteiro e uma moça solteira. Isso é fornicação. Hoje, é um apelo tão grande para que os jovens entrem em uma vida ativa na área sexual, que é uma loucura. A mídia, a internet, está aí, irmão, você tem na palma da mão. É sites de namoro, é como namorar, e aquela questão toda. A fornicação tem invadido o coração da juventude.
Por isso temos uma juventude fraca, uma juventude carnal e uma juventude sem o Espírito Santo. Porque eles se entregou à fornicação, à porneia, à pornografia. Está na palma da mão. Está aí a juventude toda. Agora, eu é que determino o que vou fazer com o meu corpo. Se eu vou prestá-lo para a imundícia ou se eu vou consagrá-lo para o Espírito Santo. Eu é que vou tomar essa determinação. Eu não preciso disto. Jovem, Jesus é melhor do que a fornicação. Jesus é melhor do que a masturbação. Jesus é melhor do que a pornografia. O teu corpo é santo e o Espírito Santo habita nele. Viva feliz e viva com o Espírito Santo. Eu sei que os jovens têm os seus problemas nesta área. Eu também passei por aí. Não faz muito tempo. Vocês sim, já faz muito, mas eu faz pouco. Eu passei por aí. Porém, é uma guerra. Eu já falei sobre a guerra dos jovens. É uma guerra. Mas, se você fazer um propósito no coração de que você não vai se entregar, você vence. Porque o Espírito Santo se coloca ao seu lado e diz: estou com você. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Você vai vencer. Vou te dar força. Agora, meu querido, como é que ele ajuda? Ele não vai ajudar você se você ficar lá na rodinha com o pessoal. Se os comentários lá do grupo do WhatsApp é nessa direção. Não, se os seus amigos de escola, a conversa que tem é sobre isso. É por isso que a Bíblia disse no Salmo 1: evite as rodas dos pecadores, não te assente, não esteja lá, fuja. Fuja. O que eu não devo fazer com o corpo? Adultério. Primeiro, fornicação. O que é fornicação? A relação sexual entre um rapaz não casado com uma moça não casada. O que é adultério? É o relacionamento sexual de um homem casado com uma moça ou de uma mulher casada com um rapaz solteiro. Ou então, o relacionamento sexual entre uma mulher casada e um homem casado. A Bíblia diz em Hebreus que os adúlteros, quem vai julgar é Deus. Fuja. Para os jovens, Paulo escreveu para Timóteo: fuja das paixões da mocidade, da juventude. E para os homens casados e mulheres casadas, ele disse: digno de toda honra é o leito sem mácula. Mas os que dão ao adultério, à prostituição, Deus os julgará. Adultério é o mal deste século. E agora o pessoal está até dizendo: não faz mal. Não faz mal. Tem até certos incentivos para que isso venha acontecer. Você já deve ter ouvido falar sobre troca de casais. Você já deve ter ouvido falar sobre swing. Então, irmão, este lixo, esse esgoto a céu aberto de pecado está aí. Mas a você e a mim, como cristão, e pelo prazer de viver para Cristo, foi completamente vedado. Não vamos entregar os nossos membros à prostituição. Não vamos entregar o nosso corpo à prostituição. Vamos manter a pureza da nossa aliança com o parceiro ou parceira que casamos. Vamos ser fiéis. E vamos dizer: o meu corpo é um templo santo para a habitação do Espírito Santo. Ah, pastor, mas vamos me chamar de careta. Meu querido, estar com Deus não é ser careta. Estar com Deus não é ser quadrado.
Estar com Deus não é ser religioso. Estar com Deus é estar no centro do coração do teu Criador. E é o melhor lugar que você e eu podemos estar. Eu e você podemos estar. É lamentável. Mas hoje, o que tratamos na igreja sobre adultério? Falar do mundo lá fora é fácil, mas vamos falar aqui dentro da igreja, tratar daqueles que confessam e aqueles que encobrem, e aqueles que levantam um tapete e jogam debaixo do tapete e ninguém está sabendo. Pois bem, esconder da igreja, você pode. Esconder da liderança da igreja, você e eu podemos. Porém, dos olhos daquele a quem vamos prestar contas. Oh, não é este pastor que vai te mandar ao inferno. Não, e nem este pastor vai te mandar aos céus. Absolutamente não. Não vou te mandar aos céus, não vou te mandar ao inferno. Vou te ensinar o caminho e eu tenho que entrar pelo caminho. Porque se eu não entrar pelo caminho, você pode entrar nos céus e eu ficar por lá de fora te olhando. Então eu e você, eu já disse para vocês, em uns dias atrás, que na igreja é leproso cuidando de leproso. É doente cuidando de doente. Esta é a igreja. Eu e você lutando para nos santificar cada dia. Então ficar com Deus é a melhor coisa e a melhor escolha que eu e você podemos fazer. E graças a Deus fizemos. Quanto fez essa escolha nesta noite? Não se esqueça que o teu corpo é uma criação de Deus. No Salmo 139, Davi disse: o meu corpo ainda informe, tu já viu, e apontava todas estas coisas, de uma maneira maravilhosa e assombrosa, eu fui formado. Davi vai lá nos dias em que ele foi gerado, uma criação de Deus. Então, se é uma criação de Deus, quem pode orientar eu a fazer uso do corpo? A palavra de Deus. Fora dela, não há orientador. Vícios, já falamos disso. Rasuras do corpo, já falamos disso. O que eu devo fazer, então, pastor? Isso é o que não devemos, mas o que eu devo fazer? Consagra o teu corpo. Consagra o teu corpo. O que é uma consagração de corpo? É chegar para Deus e dizer: Deus, o meu corpo será utilizado para a tua glória. Nada que não seja para a tua glória estará no meu corpo. Estará no meu corpo. Mas tudo que for para a tua glória fará parte no meu corpo, estará no meu corpo. Consagrá-lo. Nem toda vestimenta serve para esse teu corpinho. Você e eu precisamos entender que nós nos vestimos não para chamar a atenção de alguém, chamar a atenção do sexo oposto. Cuidado com estas roupas mais apertadas do que a justiça divina. Cuidado com isso. Coloque mais uns 2 palmos no vestido, na saia. Cuidado com essa vestimenta, rapaz, jovem. Mantenha o pudor. Você é templo do Espírito Santo. Aí o crente pensa: não, eu vou bem ornamentado para a igreja, mas aqui aonde eu estou? Aqui aonde eu estou? Não tem problema. Não tem problema, né? Que eu estou longe, pastor não está aqui, igreja não está aqui, então eu posso me vestir como? Mudou alguma coisa? Irmãos, aonde é que eu preciso ser santo? Em todos os lugares.
Não há um lugar específico. Aqui no templo eu tenho que ser santo. Aqui dentro, todo mundo passa por santo. É lá fora. É lá com as pessoas. Nossas irmãs, cuidado com essas academias. Nem toda roupa serve para uma crente estar lá na academia. Cuidado com esta roupa. Vista com pudor. Mas não vai para a academia. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Vai para a academia, veste uma roupa. Tira foto, faz imagem. Quer mostrar o quê? Vista comportadinho. Você também, meu irmão. Para quê? Quer mostrar o quê? Hoje nós estamos nesta era que se veste para chamar a atenção, que se veste para mostrar que é o bonitão do passeio. E não é para isso que Deus te criou. Deus te criou para que você desenvolvesse o projeto dele aqui na terra. Ele não te criou para você contaminar o seu corpo com anabolizantes e fazer um bíceps preponderante, colocar uma camiseta regata e ficar achando que é o... Não, meu irmão. Todo que vai a uma academia por saúde sabe como se vestir. Ah, mas os meus amigos vestem assim. Meu amigo, quem tem que fazer a tua cabeça é o Espírito Santo, não o teu amigo. Ai, mas as minhas amigas... Quem faz a cabeça da irmã crente é o Espírito Santo. E ele disse: vista de uma forma que a minha glória resplandeça na sua vida. Vista de uma forma em que todos olhem para você e vejam que em você habita a minha presença. E você e eu não seremos vergonha do Evangelho, mas não nos envergonharemos do Evangelho. Pregaremos com toda a nossa força. Que devo fazer, pastor? Consagre este corpo. Por isso que Paulo aos Romanos disse: rogo-vos, irmãos, que apresentei o quê? Os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Será que quando Deus olha para você, Ele se agrada? Será que quando Ele olha para mim, Ele se agrada? Como é que Ele nos vê? Como é que Ele me vê? Como é que Ele me vê hoje? O que fiz hoje? Porque está aqui, irmãos, soltando uma grande quantidade de palavras, uma atrás da outra, mas Ele me viu o dia todinho. Ele me viu segunda-feira, domingo, sábado. Como disse um irmão para mim: pastor, eu estou tão ruim que nem para pecar eu presto. Falei: então você está bom, mãe. Se você não presta para pecar, você está bom demais. Então, meu querido irmão, eu e você somos chamados para vivermos em santidade. O corpo em primeiro lugar. Por que nós partimos do corpo? Porque Samuel foi corrigido por Deus ao ir ungir a Davi. Ele olhou para a aparência. E nós somos enganados pela aparência. É o que nós vimos primeiro. É o que nós vimos primeiro. Que Deus nos ajude a consagrar o nosso corpo no altar de Deus. E que Ele utilize a nossa vida através do corpo para a glória do nome dEle. E quando nos reunirmos, possamos alcançar a alegria de Deus e Ele olhar para a gente e dizer: me representa.
me representa. Me representa. Que Deus nos ajude.